Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, todos vocês que assistem, que gostam de ouvir a Bhagavad Gita, a ciência suprema. E hoje, com muita felicidade, muito amor, vamos iniciar o capítulo 15, que vai nos contar a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, vai falar do Yoga da Pessoa Suprema. Então, a palavra Yoga, Y-O-G-A, ela significa união. Então, toda vez que nós estamos praticando yoga, nós estamos nos unindo a determinados tipos de especialidades. Existem algumas formas de praticar yoga. Existe Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Kriya Yoga, e Hatha Yoga, que é muito conhecida, que é a que mais se pratica aqui, até mesmo aqui em João Pessoa, até mesmo mais conhecida também, Mas o yoga, ele traz essa palavra de se unir a Deus. Todas as vezes que eu vou praticar uma união com Deus, eu estou praticando yoga. E a Bhakti Yoga, que é a yoga que eu pratico, que eu venho praticando há quase 2 anos, Esse ano, em 2024, eu estou fazendo 2 anos de prática de Bhakti Yoga. Eu já fiz o ano passado, em agosto, um curso de síntese da Bhagavad Gita com os principais versos. Eu tenho autorização da SEVA, Sociedade de Estudos Vedas Avançados, para fazer a leitura da Bhagavad Gita. Mas eu não sou nenhuma erudita, não sou nenhuma professora, não sou uma pessoa que está aqui, neste corpo como alma, essa essência, a essência viva, vibrando e pulsando dentro deste corpo, que hoje, neste corpo, eu me chamo de Ana Cláudia, e meu nome espiritual recebido na Índia, Ana Cláudia Chandra, que Chandra significa lua, significa amor, amorosidade, A lua é a lua das pessoas se romantizarem, trabalharem seus sentimentos mais profundos, E eu, como Ana Cláudia Chandra, neste corpo, eu estou tentando trazer para vocês aqui a Bhagavad Gita, E a Bhagavad Gita é a ciência suprema, é um livro sagrado, E a Bhagavad Gita, ela tem 18 capítulos, A Bhagavad Gita tem 18 capítulos, e eu vou dizer para vocês aqui agora quantas páginas tem na Bhagavad Gita, como ele é. Ele quem? O Supremo. O Supremo, ele é o Supremo e ele vem de sucessão discipular, sendo transmitido de discípulo para discípulo numa sucessão, numa linhagem que começou com o próprio Krishna, E a Bhagavad Gita, ela tem 605 folhas, e 605 páginas, minha gente, E o 18º capítulo eu acho que é a perfeição da renúncia, E nós vamos estudando aqui, A conclusão do Bhagavad Gita no capítulo 18 é a perfeição da renúncia. Só que nós estamos começando hoje o capítulo 15, o Yoga da Pessoa Suprema. Então, o que é o Yoga da Pessoa Suprema? É um estudo védico sobre a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, E onde nós vamos estudar, nos versos subsequentes, que vem na sequência, esse processo de nos livrarmos das nossas impurezas espirituais e das nossas impurezas físicas corporais. Porque dentro da filosofia védica existem denominações de anartanas, que são as impurezas do nosso coração, Os sanskaras, que são as impressões kármicas que existem em nossa alma. Existem as toxinas no corpo físico, existem as máculas no corpo espiritual, que são as próprias impurezas. Tudo aquilo que macula é tudo aquilo que suja, Então, o Yoga da Pessoa Suprema, ele vai falar de uma figueira de Bengala, Ele vai dar o exemplo de uma figueira, que é uma árvore muito comum na Índia, chamada figueira de Bengala,
né? Que as suas raízes ficam para cima e os seus galhos para baixo. Dentro dessa síntese, dessa contextualização, desse texto dessa bengala, dessa figueira de Bengala, né, que existe na Bengala. Bengala é um estado da Índia, né? Essa bengala, essa árvore vai nos mostrar, e a Suprema Pessoa, a Suprema Personalidade de Deus vai nos ensinar, através dos versos, como é que a gente pode se livrar dessas impurezas. Então, porque o objetivo é desapego por completo de todas as atividades materiais, mesmo estando aqui na matéria. Esse é o grande lance, né? E a gente consegue isso através do estudo transcendental, através de ouvir, ver, falar, realizar, compartilhar, cantar. A gente precisa usar os nossos sentidos para a espiritualidade. E não usar os nossos sentidos para a matéria e jogar eles dentro da matéria, porque isso não vai dar certo. Isso vai nos enredar, nos condicionar cada vez mais, né? E eu estava assistindo uma aula com um mestre e professor, e ele estava dizendo que existe 2 tipos de alma. As almas que são realizadas e as almas condicionadas. O que é uma alma realizada? É uma alma que já transcendeu toda essa materialidade, já entendeu que a matéria é uma ilusão e que a gente só vai se realizar em Deus. A gente só vai se realizar praticando o yoga da pessoa suprema. Então, ou a gente ama Deus ou ama a matéria, já diz Jesus. Né? Jesus diz, né? Não se pode servir a 2 senhores. Ou se ama um e odeia o outro, ou se odeia um e ama o outro. Está na Bíblia, é só procurar e vocês irão achar. Então, vou fazer minhas reverências. Om Gyana Timiranda Sya Gyana Janata Lakaya. Chakshu Militayana Tasmai Shri Guru Veramaha. Tradução do verso, do mantra, do pedido do mantra para a leitura da Bhagavad Gita. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas respeitosas reverências, Jai Gurudeva, Jai Prabhupada. Então, o conhecimento transcendental é a própria Bhagavad Gita e todas as escrituras sagradas autorizadas, que é as que eu leio e as que eu estudo, com mestres, com devotos, né, que já estão nesse caminho há muito mais tempo que eu, né? Tem devotos que já estão estudando a Bhagavad Gita e estão estudando a escritura há quase 30, 40 anos, né? E esse movimento da consciência de Krishna no Ocidente é um movimento que apenas tem 55 anos, é um movimento bem jovem, né? Mas é um movimento que tem crescido e tem se desenvolvido, porque é um caminho exato para que a gente entenda a ciência de Deus e entenda a nossa constituição como alma. Então, o Yoga da Pessoa Suprema, capítulo 15, verso 1. A Suprema Personalidade de Deus disse, afirma-se, que existe uma figueira de bengala imperecível, cujas raízes ficam para cima, os galhos para baixo, e cujas folhas são os hinos védicos. Quem conhece esta árvore é um conhecedor dos Vedas. Então, os Vedas foram os primeiros habitantes do planeta Terra. Data de 5.000 anos atrás, já existiam os Vedas na Terra, com sua arquitetura, com sua astrologia, com sua alimentação Ayurveda, medicina Ayurveda. Eu mesma já estive na Índia, tive a possibilidade de estar em locais, em clínicas, em hospitais de medicina Ayurveda. E é fantástico, porque a gente entende que eles tratam a gente como um ser espiritual e não como um ser material, como comumente se faz aqui no Ocidente, né? Então, a Suprema Personalidade de Deus está dizendo, precisamos conhecer os Vedas para entender essa figueira de bengala, porque ela é quem vai nos mostrar, através de seus galhos, de suas folhas, de seus ramos, do seu caule, das suas raízes, tudo aquilo que nós podemos nos relacionar com eles para o entendimento dessa filosofia védica, né?
E a importância de entender a prática de Bhakti Yoga, né? Porque Bhakti significa devoção e Yoga significa união. Lembre-se, toda vez que vocês ouvirem a palavra Yoga, significa união. E quanto aos Vedas, quem são os Vedas, né? Então, o estudo védico é a compreensão de Deus na filosofia védica, que é a filosofia mais direta, é a filosofia que nos traz essa diretriz, esse caminho que vai mais rápido do que esses outros caminhos que só circulam, dão voltas e não chegam ao entendimento maior da Suprema Personalidade de Deus, né? E assim, quando estamos em consciência de Deus, em consciência de Krishna, nós vamos nos ocupar em serviço devocional. Servir a Deus com consciência que eu estou fazendo para Deus. Eu não estou fazendo para nenhum chefe, para nenhum dono de empresa, para ninguém. Eu estou fazendo para Deus, porque afinal Deus é o proprietário de tudo, acima de tudo e de todos. Então não existe nada acima de Deus. Tudo vem abaixo de Deus, né? Então quando a gente se ocupa nessa consciência, quando a gente tem essa consciência, nós já estamos praticando Bhakti Yoga, nós estamos praticando serviço devocional. O enredamento típico deste mundo material é comparado a uma figueira de Bengala. Quem está ocupado em atividades fruitivas materiais vive numa infindável figueira de Bengala. Ele vagueia de galho em galho e nunca para. Então, isso é uma pura verdade. Eu fico rindo porque quanto mais eu estudo, mais eu compreendo esta verdade absoluta, que é a própria verdade de Deus, é a própria verdade da yoga da pessoa suprema, né? A árvore deste mundo material não tem fim, e para quem está apegado a esta árvore, não há possibilidade de libertação, porque a gente não se liberta se apegando à matéria, a gente se liberta se apegando a Deus, né? Os hinos védicos, que são as canções védicas, né, compostas pelos Vedas, né, servem para nos elevar, e são folhas desta árvore. Então, todas as vezes que a gente canta essas canções, que eu já conheço algumas, né? Por exemplo, o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é um mantra védico, é um mantra que foi criado pela Suprema Personalidade de Deus, que foi dito, cantem Mahamantra para se libertar deste mundo material. Então, quem ouve, quem canta seus males espanta, já dizia, né, a música, né? Então, quanto mais a gente canta o mantra Hare Krishna, mais a gente vai se libertando dessa figueira de Bengala, que é esse mundo material que não tem fim. Aí ele continua aqui, Srila Prabhupada, né, que é outro mestre espiritual autorrealizado no seu significado, ele diz, as suas raízes crescem para cima e vão até onde o Supremo Brahma, que criou toda a energia material, a pedido de Krishna, reside, que é o planeta mais elevado do universo. Se pudermos compreender esta indestrutível árvore da ilusão, seremos capazes de sair dela. Então, por quê? Porque tudo está conectado, tudo está ligado, nada está fora dessa conexão, né? E quanto mais a gente compreende essa conexão, e quanto mais a gente estuda os Vedas, que é o estudo mais detalhado, mais aprofundado, e eu aqui estou apenas na superficialidade, não que o Bhagavad Gita seja superficial, não que o significado de estilo Prabhupada seja superficial, mas para entender mais, precisa estudar mais e precisa querer estudar filosofia védica. Deve-se entender este processo de desenredamento, ou seja, saia desta condição de limitação material e evolua, né? E saia desse enredamento material, né? E pratique esse serviço a Deus, que você vai se limpando deste emaranhamento, você vai tirando essas cordas que lhe prendem, né? E servir ao Senhor Supremo é o melhor caminho, porque não podemos servir a dois senhores. Já disse o Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Não podemos estar ou no canto, devemos estar ou no canto ou no outro. Mas se a gente percebe que esse outro lugar, o lugar material, é um lugar que não está fazendo efeito na nossa vida, que está nos trazendo catástrofes, doenças, né, tristezas, tantas coisas mais, a gente deve buscar esse desenredamento, esse desenrolar-se desse mundo material.
O princípio básico do serviço a Deus é o desapego das atividades materiais e o apego ao transcendental serviço a Deus. Então, eu, quando sirvo a Deus, eu não quero servir a matéria. Mas aí eu tenho a matéria a meu dispor, porque Deus me dá isto para eu desfrutar. Então, eu vou cuidar desta matéria, de tudo que eu tenho material, porque é uma responsabilidade minha, porque Deus me concedeu, concedeu e concebeu, né? E aí, quanto mais eu rompo este apego ao mundo material, mais eu vou me desenredando e vou saindo da raiz dessa existência material, que consiste em romper este apego com as coisas materiais. E a raiz dessa existência material avança para cima, né? A raiz dessa existência material avança para cima. Isto quer dizer que ela alcança a substância material total, o planeta mais elevado do universo, porque tudo é transcendental. Nós é que não vemos, porque nós não temos olhos transcendentais para ver. Nós só temos olhos materiais para pegar. É como já dizia São Tomé, um discípulo de Jesus, que ele só acreditava no que via. E por incrível que pareça, o que a gente não vê é o que nos domina e é o que nos enreda e nos faz ficar preso nessas redes, nessas raízes, né? Porque ele faz ele faz essa comparação, né? Entendeu? Ele diz: o universo inteiro, com muitos galhos, representam os vários sistemas planetários. Então, não só existe a Terra. Na casa de Deus há muitas moradas. Existe a Lua, Marte, Vênus, Plutão, o Sol. Existe. A gente não sabe o quanto existe, porque a gente é limitado. A gente só sabe o que a gente sabe e a gente sabe muito pouco, né? Então, os frutos representam os resultados das atividades dos seres vivos. Então, tudo que eu faço gera um fruto, gerará um resultado, né? E assim, ou seja, essas atividades dos seres vivos, que é, por exemplo, religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e libertação. Então, esses são os frutos dessas atividades que nós estamos enredados aqui na Terra, né? E elas dependem de nós para que tenha um resultado em nossa economia, em nosso gozo dos prazeres, dos sentidos, e assim, nesse trabalho de se libertar desse enredamento, né? No mundo abaixo, existe uma árvore que tem seus galhos para baixo, suas raízes para cima, mas tal coisa existe. Podemos encontrar esta árvore junto a um reservatório de água. Podemos ver que as árvores na margem são refletidas com seus galhos para baixo e raízes para cima. Por quê? Porque é o oposto. O que a gente vê é o oposto. A gente vê a sombra desta árvore. E esta árvore ela é transcendental. Mas quando ela reflete na água, ela se reflete do lado oposto. Ela se reflete justamente com as raízes para cima e os galhos para baixo, porque é o reflexo do mundo espiritual na matéria. Aqui, o mundo material é apenas um reflexo pervertido do mundo espiritual, do mundo transcendental. E assim, tudo é mero reflexo da verdadeira árvore, que é o mundo espiritual. Então, esse mundo espiritual ele tem essa árvore que cresce em direção a Brahma, que criou toda a energia material. Mas quando a gente olha para essa árvore, a gente vê o oposto. Por quê? Porque é como se a gente, numa noite de lua cheia, olhasse para uma árvore, quando olhasse para o reflexo dela em um lago, né, ou um rio, a gente visse ela virada ao contrário. Então, o mundo material é justamente essa árvore espiritual virada ao contrário. Esse reflexo no mundo espiritual está no desejo, assim como o reflexo de uma árvore se situa na água. O desejo é a causa de tudo estar situado nessa luz material refletida. Então, tudo que eu desejo está refletido no meu gozo material. E este reflexo vem invertido, porque o verdadeiro gozo é o gozo transcendental, é o gozo do serviço devocional, é você ficar feliz em servir a Deus e não a matéria. Porque tudo está ao contrário aqui no mundo material. É por isso que a árvore ela está com a raiz para cima e as folhas para baixo, entendeu? Mas, na realidade, a verdadeira árvore transcendental é a árvore de Deus, é a árvore verdadeira, né? E tudo que existe no mundo espiritual reflete no mundo material, né? E assim, né?
nós vamos entendendo, né, através do Bhagavad Gita, né, que precisamos buscar esse entendimento desse reflexo, né? Por quê? Porque a origem que produz o reflexo é eterna, mas o reflexo material da árvore verdadeira deve ser cortado. Por quê? Porque a gente deve cultivar essa visão transcendental e ver e olhar com os olhos espirituais para essa verdadeira árvore que vai nos levar ao entendimento de como nos unir a Deus, de como praticar essa yoga da pessoa suprema. Né? Mas quando se diz que alguém conhece esses estudos, que a gente começa a estudar, a ler a Bhagavad Gita, a gente começa a entender como cortar o apego ao estímulo material. Por quê? Porque o conhecimento, ele é a tocha que ilumina essa escuridão. Então, eu já não vou mais olhar para esse reflexo pervertido, eu vou olhar para a verdadeira árvore transcendental que sobe em direção a Deus, que sobe em direção ao mundo espiritual, né? Mas quem fica atraído de atração às fórmulas ritualísticas de diversos tipos de rituais, deixa-se atrair pelas belas folhas verdes da árvore e não conhece o propósito exato, que é o verdadeiro conhecimento, é a verdadeira yoga, é a verdadeira união, é praticar essa união com Deus de forma exata e não forma pervertida, de olhar e ver uma árvore, ao contrário, refletida numa margem de um rio ou de um lago. Então, o que é que quer dizer? Que tudo que a gente vê aqui no material é pervertido e é um reflexo pervertido das coisas exatas e puras e transcendentais do mundo de Deus, da Yoga Suprema. O propósito da filosofia védica é revelar a própria personalidade de Deus, ensinar para nós como a gente pode estar em contato e entender como é que eu posso me unir a essa personalidade de Deus. E assim, eu derrubo esta árvore que está refletida e alcanço a verdadeira árvore, que é o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual ele tem essa árvore transcendental, que ela não está, ela é essa árvore. E quando a gente olha aqui na matéria, a gente vê o contrário. Então, aqui no material, tudo está pervertido, tudo está contaminado, tudo está enredado pelos 3 modos da natureza material que nós estudamos, bondade, paixão e ignorância. Não esqueçam que só o que existe aqui no mundo material é bondade, paixão e ignorância, o apego dos sentidos, né? E a mente que mente o tempo inteiro, e toda esse reflexo, que não é puro, é impuro, e toda essa visão que quando a gente olha está de cabeça virada de uma árvore, a raiz para cima e as folhas para baixo. Por quê? Porque a gente não está vendo com essa visão transcendental real, porque essa visão transcendental real a gente só pode ver quando a gente se une a Deus e pratica o serviço devocional a Deus, e a gente estuda a filosofia védica, e a gente estuda a Bhagavad Gita, e a gente compartilha a Bhagavad Gita, e a gente se eleva como alma neste corpo, e a gente se desenreda desse mundo material, e assim a gente vai viver a bem-aventurança espiritual em Deus. Então, é uma prática, hoje, amanhã e depois, né? Hoje só deu para fazer o verso 1, porque foi a introdução, e a explicação eu precisava explicar, de uma forma que eu espero que vocês entendam, porque nós estamos estudando juntos, e eu estou tentando passar para vocês de uma forma melhor, e assim, nesse processo, nós vamos crescendo e evoluindo, passo a passo, capítulo a capítulo, verso a verso. Então, lembre-se, tudo que se vê nesse mundo material é um reflexo de uma árvore, ao contrário, pervertida, trocada, né? E a gente ainda acha que isso tudo aqui é lindo e maravilhoso. Imagine como não é no mundo transcendental. Se aqui é o mundo material, mesmo com todas essas artimanhas, com todas essas doenças, pobrezas e conflitos, com tudo que existe, a gente já se apega e diz, isso aqui é meu, eu não quero sair daqui, eu não quero morrer, eu não quero ir embora, né? Imagine quando a gente recobra toda a nossa consciência e a gente vai entender que tudo é o reflexo da árvore verdadeira está na sua réplica exata, e tudo que existe no mundo espiritual é verdadeiro, e tudo que existe no mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual. Esse é o primeiro verso
da yoga da pessoa suprema. Com gratidão, passou 5 minutinhos, mas é preciso, minha gente, eu não tenho como correr falando, porque vai ficar difícil de compreensão para mim e para vocês. Com gratidão eu encerro capítulo 15, a yoga, o yoga, né? Ah, não, é o yoga da pessoa suprema. Gratidão.